Falcão Vieira, eu e o comandante Anderson, falando para vocês. A gente vai desenvolver tudo e já temos pergunta aqui do pessoal, fazendo essas perguntas. Um amigo meu lá do Guarujá, de Vicente de Carvalho, Anderson. Vicente de Carvalho, o cara, o nome dele é o Renan. Como funciona a banca examinadora da ANAC? Então, Renan, primeiro é um prazer poder estar aí respondendo a tua pergunta, cara. A banca da ANAC, na verdade, é quando você chegou ao limite de horas de voo, né? O mínimo de horas de voo que você precisa é 35 horas a 50 horas, mais ou menos, né? Tendo esse número e a idade e estando tudo certo, né? Você já fez o curso teórico, você já fez a sua capacidade de horas de voo, você vai fazer uma prova. Essa prova é constituída hoje, na verdade, de 5 matérias, e essas matérias detêm 20 perguntas. Né? Dessas 20 perguntas, Vieira, você tem que acertar 14 questões. Né? E se você conseguir alcançar acima de 14 questões certivas nas matérias de cada uma, você consegue a aprovação para tirar o seu brevet de helicóptero. Você tem ainda uma oportunidade em caso de você não conseguir alcançar o número de questões de cada matéria, até 2. Então vamos supor que das 5, 2 você não alcançou os 14 pontos. Né? E aí você tem o direito que a gente chama de segunda época. Então você consegue fazer a prova, nessas 2 modalidades, nessas 2 matérias que você não alcançou a pontuação. Agora, se você porventura vier a não conseguir a pontuação em mais de 2 matérias, você tem que fazer de novo. Tudo de novo. Recuperação, não tem recuperação? Na recuperação é só nessa parte, né? Tem as 2 matérias, você tem... colinha? Não tem como, cara. Na verdade, é uma prova muito exigida. São poucos os comandantes que conseguem passar nessa banca, tá? A minha turma, quando eu fui fazer, deveria ter mais ou menos de 30 a 40 pessoas na sala. E muita gente, porque na verdade o resultado sai na hora, na tela. É feito dentro de um biombo com um computador. Esse computador seleciona aleatoriamente para você as perguntas e você vai respondendo. Ao final, ele te pergunta se você encerrou sua prova, você diz que sim. Quando sair sim, ele te informa se você passou, se você ficou em segunda época, se você reprovou. Não tem outro jeito, cara. Tem que estudar. Tem que estudar. Não tem cola. Não dá pra levar. Na minha época, eu e ele, nós fazia cola na escola, mas não tem cola. Naquela época dava. Deixa eu fazer outra pergunta, olha. Carlos, lá de Sergipe, da cidade de Lagarto. De longe? Onde tem a fábrica da Maratá. Maratá é aqueles distribuidores de cosmético, não, produto pipoca, essas coisas, de cozinha e tudo. Quanto tempo dura o curso, mano? Então, Vieira, tudo depende muito do aluno, né? da disponibilidade desse aluno. Né? Então, o que acontece? O curso varia. Né? Você pode fazer o curso, o piloto, isso eu estou falando entre teórico e prático, você pode fazer em 7 meses, 5 meses, tudo depende da tua disponibilidade de presença. Porque no meu caso eu demorei 2 anos para concluir o curso. Por quê? Porque eu não conseguia ir todo dia fazer as horas de voo, às vezes eu não tinha condições financeiras para pagar a bala na agulha para pagar as horas de voo, e aí você vai fazendo aos poucos, né? Essa parte prática. E aí, cada escola você tem, como eu falei, 5 matérias, você tem regulamentação de voo, você aprende até meteorologia. O engraçado é que a gente fala que meteorologia, para mim uma das piores matérias foi meteorologia e navegação, é uma coisa difícil pra caramba. Mas a gente tem até 10 tipos de nuvem, né? Cirrostratos, cumulonimbus, cada nuvem detém um nome. Isso nós aprendemos na 4ª série, cara. E é aula de aviação, aula de meteorologia. Então o comandante, né, o aeronauta quando está lá em cima, ele tem que ter a noção de que nuvem é aquela, né, qual é aquele tipo de nuvem, o que ela ocasiona, porque ela vai interferir no aparelho, vai interferir na aeronave. Né? A aeronave ela
pode ser interferida por acúmulo de gelo nas pás. Deixa eu só perguntar, fazer uma pergunta. Agora sou eu que estou fazendo uma pergunta. Raios, quando passa numa nuvem carregada, há perigo? Olha, não vou dizer que não, Vieira, mas a aeronave ela é toda feita, principalmente, ela é toda blindada, vamos dizer, para que isso não ocorra. Mas isso não quer dizer que não possa, a gente não pode brigar com o tempo. Mas tem aeronaves muito mais eficazes, né, com muito mais preparação, tanto que essa aeronave, como eu falei, é uma aeronave pequena, é uma aeronave de treinamento, é uma aeronave que talvez não suporte uma R-22, uma cumulonimbus pesada demais. E aquele padre, será que aquele padre com aqueles balões? Aquele padre. Bom, se a gente se deparar em voo com uma nuvem cumulonimbus carregada, a gente tem que rezar, né? Não, será que o padre enfrentou o quê com aqueles balões no meio do. Meu Deus do céu. Padre louco, né? Você falou. Você nem pegou a nuvem carregada? Meu Deus do céu, tem nuvens que assustam, Vieira. Mas a gente está preparado para isso, por isso que você tem que estudar bastante, por isso que você tem que se preparar bastante, porque lá em cima você tem muito pouco tempo para pensar, né? Você tem que ter agilidade mais rápido para poder, a gente comenta isso, né, que na vida civil da aeronáutica, a gente tem que ter um pensamento rápido, né? A gente às vezes pode ter uma pane de motor, né? E aí a gente tem que entrar em autorrotação, né? Muita gente olha e fala, pô, mas já ouvi falar em autorrotação. O que é autorrotação? Autorrotação é uma pane que a aeronave teve e o comandante vai ter que mudar toda a estratégia de pouso porque a aeronave perdeu o motor. Existe uma situação cômica com o comandante Zeca até. A primeira vez que eu cheguei na escola, eu nunca tinha visto de perto um helicóptero, nunca. Cheguei na escola e falei pro comandante Zeca, eu nunca vi uma aeronave nem de perto. Ele falou, você nunca viu uma aeronave de perto? Eu falei, não. Ele falou, vem comigo. E aí eu acompanhei. Chegamos lá no hangar da escola, ele falou, entra no helicóptero. Vamos fazer um voo agora, que eles chamam de voo teste. E aí nós fomos. Aí decolamos, né? Decolamos, ele foi me mostrando a instrumentação, mais ou menos. O coração, pau. Eu tava nervoso, ansioso. Eu não tava nem nervoso, mas ansioso. E aí, chegando num determinado momento, eu não sei se ele quis me testar se eu podia ou não ser um piloto de helicóptero. Ele falou, olha, eu vou fazer uma manobra aqui e nessa manobra você vai aprender no decorrer do seu curso, que se chama autorrotação. Simplesmente ele pegou a chave do helicóptero e desligou. E aí a aeronave cortou o motor. E aí ele fez uma manobra na aeronave onde a hélice permaneceu rodando. E aí ele olhou para mim e falou, você está percebendo alguma coisa? Eu falei, mas eu estou entendendo, você desligou o motor e a hélice está voando ainda. Ele mudou aquilo que eu falei para vocês na matéria anterior. O ângulo de ataque das pás. E aí ela passou a ser tipo um catavento. O ar começou a vir de baixo para cima e a hélice continuou girando. Lógico, a aeronave vai descer mais sustentável. Mais sustentável. Você consegue fazer um pouso em autorrotação, lógico, fazendo um flare, a aeronave vai descer arrastando, mas você consegue colocar uma aeronave helicóptero no chão através dessa manobra autorrotação com segurança. Deixa eu só fazer outra pergunta, Anderson. O peso em média para o cara, quando é não, como é que é, duplo? Tem bipar, tripar. Não. Você fala da autonomia da aeronave, não, né? para carregar a pessoa. Para saber o peso, lógico, é como se fosse um carro, né? Você tem um manual, então cada aeronave ela tem o seu perfil. Né? Eu estou falando em modos assim, mas... Tipo assim, esse aqui, cabe dois, né? Só duas pessoas. Só duas pessoas. Tá. Só duas pessoas. Esse é um R-22, capacidade para duas pessoas. Nós temos o R-44, que é uma aeronave igual a essa, que cabe 4 pessoas. Cabine dupla. Então ele é maior, né? Vamos dizer assim, mas cabe 4 pessoas. Lógico, o comandante, quando ele faz o seu plano de voo, ele tem que ter ideia de qual é a localização, quando ele vai sair do ponto A para o ponto B, quanto que ele vai gastar de combustível, quanto que ele vai precisar de reserva de combustível, quantos quilos vai ter, qual o peso que vai ter nessa aeronave, né? Por quê? Porque a aeronave, ela ela vai ter que ter sustentação. O que faz a sustentação da aeronave são as hélices, é o motor, né? Então, uma aeronave que tem capacidade, exemplo,
para 300, 500 quilos, exemplo, né? E eu colocar 1000 quilos a mais, ela não vai sair do lugar, né? Além do que, você também precisa de condições meteorológicas, você depende de temperatura, porque quanto mais quente o ar, mais rarefeito o ar fica, né? Então você vai exigir mais do seu motor para tentar se agarrar a essas moléculas de ar. Então, nesse sentido, Vieira, o comandante tem que ter essa cautela, né? Principalmente aqueles comandantes, aqueles pilotos que fazem o serviço de voos executivos, né? Então ele tem que fazer o checklist, ele vai ter que se preocupar em fazer todo o plano de voo. Essa é a função do comandante, não só entrar e voar. Ele tem que fazer todo o checklist, saber se a aeronave está pronta para isso, se tem tudo, se o combustível se a aeronave está abastecida, a quantidade de combustível que ela vai, a autonomia dessa aeronave, quantas horas ela faz de um ponto A a um ponto B, quanto de peso ela vai suportar. Tudo isso a gente aprende aprendendo a fazer todo o checklist dessa aeronave. Legal, legal, né? Isso é importante. Aí, gente, deixe seu like, seu joinha, compartilhe isso para os outros chegar no nosso canal e ganhar mais gente, né? Precisamos de gente nesse canal. Olha aí, gente, dessa força. Pessoal, estamos encerrando. Por enquanto, nós voltamos já. Vamos voltar falando mais aí com o comandante Anderson. Valeu, um abraço, deixa seu joinha, seu like. Fala aí, pede aí, Anderson, pede aí, você fala aí. Na verdade, assim, estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que têm interesse, as curiosidades dentro da aviação civil, né? Porque muita gente não sabe como é que funciona, como é que é o dia a dia de um aeronauta, né? Nessa área. E mande suas perguntas, mande para o canal, a gente está aqui para ajudar, a gente está aberto a perguntas e dúvidas, né? Daquela pessoa que tem o interesse em entrar para a carreira de aviação civil. É isso aí, valeu, galera! Deixa o seu like, seu joinha. Falando com Vieira. Tamo aí, comandante Anderson. Abraço.